Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso programa, o podcast Bíblia, um tesouro escondido, que estamos desenvolvendo aqui este conhecimento panorâmico dos principais eventos, dos pontos proféticos dos livros da Bíblia. E hoje, de maneira especial, podemos dizer que, pelo menos para nós, um momento muito esperado, que nós vamos falar alguma coisa sobre o tabernáculo, este móvel, esta tenda, este lugar que Deus estabeleceu para habitar no meio do seu povo. E para falarmos um pouco sobre isso, nós temos aqui conosco o pastor Fernando Almeida. Seja bem-vindo, pastor Fernando, paz do Senhor. Paz do Senhor. E o pastor Diniz, aluno assíduo das aulas, dos seminários sobre o tabernáculo, que acabou de confessar aqui para nós, que ficava atrás do pastor Gedeuti de Mansara para aprender cada vez mais sobre o tabernáculo. Para ver se aprendia. Muito bem, eu queria ler um texto para iniciarmos aqui essa nossa conversa. Nós estamos no capítulo 25 do livro do Êxodo, e o versículo para esta reunião, para esta palavra, está no versículo 8, que diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Pastor Diniz, Deus manifesta o seu desejo e o seu intento de não só falar com o seu povo, não só dirigir, mas habitar no meio dele. E o tabernáculo foi esta revelação que o Senhor deu a Moisés para que fosse feito tudo conforme a sua vontade, para que esse projeto ele se cumprisse no meio do povo de Israel. Nós podemos falar muita coisa sobre isso, não é? Muita coisa. Primeiro que o próprio nome tabernáculo já fala desse desejo de Deus, e ele deixa bem claro aí no versículo lido, de se revelar ao homem. E isso é muito interessante, Deus quer se revelar. Agora, ele quer se revelar, ele quer ter comunhão com o homem, é você ter acesso a Deus, era o lugar do culto. E a nossa vida hoje, o nosso chamado é para que a nossa vida seja o culto racional. Né? O chamado de Deus é para vivermos este culto racional. E aqui você aprende sobre o culto racional. Porque Deus quer ter comunhão com o homem, mas Deus estabeleceu uma coisa: Ele é o Senhor. Amém. O plano de salvação e o tabernáculo, ele revela Jesus. Tudo que você vê no tabernáculo, você enxerga Jesus. Tudo no tabernáculo é profético. Tudo apontava para Jesus. Jesus não tinha nascido ainda como homem, mas o projeto de salvação, o tabernáculo, é um modelo daquilo que estava na glória, que Deus estabeleceu na eternidade. E aí, quando ele revela o tabernáculo, ele já diz uma coisa: olha, Moisés, aqui não tem, no projeto de salvação, não tem lugar para a sua imaginação. Não tem lugar para o seu querer, para a sua vontade. Eu quero me revelar. Eu vou estar presente. Esse é o lugar do culto. Esse é o lugar onde eu vou me revelar. Esse é o lugar do perdão. Esse lugar é o lugar da comunhão. Você vai poder ver a glória de Deus nesse lugar. Deus vai se revelar nesse lugar. É o lugar da presença de Deus, da glória de Deus. Agora, com uma condição: você vai fazer tudo conforme eu determinei. E a salvação do homem é isso. O homem, às vezes, porque a salvação, e você vê isso no tabernáculo, a salvação é graça. E é muito interessante que quando você vê a ordem no tabernáculo, você vê ela, Deus começa a falar de dentro para fora. De dentro para fora. O homem está lá fora. E isso fala de uma salvação que vem de Deus. Glória a Deus. A salvação, ela sai lá do santo, do lugar santíssimo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. A salvação, ela sai da eternidade. É a eleição, é o chamado que vem depois da eleição, mas isso aconteceu na eternidade. Isso aconteceu lá no lugar santíssimo. Deus começa a falar do lugar santíssimo, do santo dos santos, para fora, porque o homem está lá fora. O homem que Deus quer resgatar, que vai entrar lá pela porta do tabernáculo, mas Deus começa a falar do projeto dele de salvação lá de dentro. Aí você vai ver no tabernáculo
tudo que você encontra no tabernáculo. O ouro, a prata, o bronze, os tecidos, As cores, né? a madeira de acácia, né? O óleo, as especiarias, as pedras preciosas. Tudo está falando de uma obra gloriosa de Deus em Cristo Jesus para resgatar o pecador, para o homem ter comunhão com Deus. Aí as pessoas às vezes confundem. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, Efésios 2:8. Isso é dom de Deus. É pela graça, mas custou um preço muito alto. E Deus não transige com o homem. Deus é Senhor. O salmo mais recitado por todo mundo, que todo mundo conhece, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Todo mundo gosta do pastor. Mas antes de ser pastor, ele diz que ele é o Senhor. E ele é o que guia, ele é o que conduz. Então, na obra de salvação, o homem precisa entender que a obra de salvação, o homem entra com nada. Deus deu tudo. Você é o convidado para entrar. Mas você vai entrar para viver aquilo que Deus estabeleceu para a sua salvação. E Deus não vai transigir com nada disso. Então, por isso que essa ordem dos móveis ali, né, que começa lá no lugar santíssimo, com a Arca da Aliança, o propiciatório, e vai sair lá fora na pia de bronze. Tudo isso fala dessa salvação que saiu de dentro da eternidade para Deus revelar a você que você pode entrar. E depois que o véu do templo foi rasgado, aí você pode entrar e não precisa mais do sumo sacerdote, que fala do Senhor Jesus também, depois nós vamos chegar nele, mas você pode entrar com ousadia, santíssimo, com ousadia, e ver a glória de Deus. Glória a Jesus. É interessante que você falou no início que era o desejo do Senhor de habitar no meio do povo. Então ele revela o lugar aonde ele habitaria. E Diniz falou, olha, você vai fazer tudo conforme eu estou te mostrando aqui. Então é o projeto de Deus, é a obra de Deus. E cada item do tabernáculo, e o tabernáculo em si, ele aponta profeticamente para a pessoa do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo diz assim, Cristo em vós, esperança da glória. Então o tabernáculo no meio do povo, apontando para Jesus na vida do homem, presente na nossa vida, e a obra de salvação na nossa vida, ela começa lá de dentro também, ela é de dentro para fora. O exterior reflete o interior, não é o contrário. Deus muda o coração. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Então isso é a salvação, é lá no interior que Deus age, que Deus opera, e ali Deus muda a nossa vida, e só uma operação de Deus para fazer isso na vida do homem. Por isso o tabernáculo não tinha lugar para nenhuma colocação de ninguém, nenhuma observação, nenhum detalhe a nenhuma mais. Opinião humana. Exatamente. Tinha que ser totalmente conforme o Senhor revelou. É interessante que quando Moisés sobe ao monte, a palavra do Senhor diz assim, olha, eu não quero ninguém no monte, nem animal. É só você aqui e eu vou te revelar. Então Moisés é que tinha esse conhecimento daquilo que Deus queria fazer, e aí cada detalhe, né? A arca, no Santo dos Santos, com propiciatório, depois no lugar santo, a gente vai falar detalhadamente, a mesa dos pães, o altar do incenso, o candelabro, as 7 lâmpadas, né? Depois do lado de fora a pia, e lá perto da porta, logo na entrada, o altar do holocausto de madeira coberto de cobre, mostrando ali a justificação, né? A justiça de Deus na vida do homem. Era a entrada para qualquer outro serviço. Você tinha que passar pelo altar do holocausto, mostrando ali o sacrifício de Jesus, que é a entrada, é a porta
para esta tão grande salvação que Deus revelou desde a sua eternidade para alcançar as nossas vidas, né? Vamos pegar aqui, então, sugestão minha, se vocês concordarem, já que nós falamos que a salvação é de dentro para fora, ela vem da eternidade, de um projeto eterno de Deus para a salvação do homem, de um Deus que quer se revelar, quer se fazer conhecer. Então, nós podemos começar aqui agora, lá de dentro. Perfeito. E vamos até lá fora. Amém. Né? Até lá nos portais. Até no homem que está lá. Nas cortinadas e no homem que vai entrar para ver tudo que Deus fez. Mas então vamos lá para a Arca da Aliança, né? Êxodo 25, de 10 a 22, quando fala da Arca da Aliança. E aí nós vemos uma coisa maravilhosa, que ela foi feita de madeira de acácia. E nós falamos aqui que todo o projeto de salvação de Deus, Jesus é autor e consumador da fé. O projeto de Deus começa em Jesus e ele termina em Jesus. Ele é o alfa e o ômega. É tudo, quando você fala de salvação, o tabernáculo está falando dessa salvação que Deus preparou para nós, para tabernacularmos com Deus, para termos comunhão com Deus através de Cristo Jesus. E a Arca da Aliança não foge disso. A Arca da Aliança fala do Senhor Jesus. Quando você vê ali, foi feito de madeira de acácia. É Jesus, o homem perfeito. Mas você vê que a madeira de acácia foi revestida de ouro. De ouro. Porque fala também da divindade, do poder de Deus que está sobre ele. E vimos a sua glória. E vimos a sua glória. É o unigênito. É o filho do carpinteiro. E isso tem uma beleza extraordinária em Jesus. Ele é o filho do carpinteiro, mas ele é aquele que aprove a Deus glorificá-lo. Né? Ele foi glorificado por Deus. Ele venceu a morte, ele está entronizado. A salvação nos fala disso. E nesse lugar era o lugar santíssimo, onde Deus se revela sobre o propiciatório. Então, essa natureza humana, Jesus homem, mas Jesus Deus, o homem perfeito, o Deus eterno que se fez homem e habitou entre nós. Aí sobre a arca, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, tem um propiciatório sobre a arca. E Deus se fez propício através de Jesus, ele se fez propício a nós, porque sobre o propiciatório está a nossa justiça, porque ele era aspergido com o sangue. Cristo, como o sacrifício perfeito, nós chegamos ali pelo sangue, e o sangue está presente ali, porque o propiciatório, o sangue era aspergido sobre ele, conforme nos diz Romanos 3:25. Os querubins estavam sobre o propiciatório, porque os querubins estavam ali olhando para o sangue, a justiça, a santidade de Deus em Jesus, aquele que venceu o pecado, aquele que não tinha pecado, e por ele vencer o pecado, o seu sangue foi aspergido para que nós fôssemos propícios a Deus. Glória a Deus. Pudéssemos com ousadia entrar na presença de Deus. Agora, a Arca da Aliança, que estava situada no Santíssimo, ela era separada por um véu, né, pastor Fernando? Exatamente. E foi o véu que se rasgou lá no sacrifício de Jesus, cada cortina, né, cada cortina desse véu apontando ali para Jesus, né, de carmesim, de azul, púrpura, né? Púrpura e o linho branco, então apontando ali para a figura de Jesus, revelado ali nos quatro evangelhos, e foi o véu que se rasgou de alto a baixo para que o homem pudesse ter acesso agora, como o Diniz já comentou no início, e no outro local, né, que era o anterior ao Santo dos Santos, que ficava ali a mesa dos pães da proposição, apontando para Jesus, né, o pão vivo que desceu do céu, o pão que alimenta a nossa alma. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo. Vossos pais comeram o pão no deserto e pereceram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus é o alimento do servo nesta hora, da igreja. Ali também tinha o altar do incenso, falando da oração, do louvor,
e que tinha que ser aceso com a brasa lá do altar do holocausto. Deus não aceitava outra maneira de acender a não ser com a brasa do altar do sacrifício lá, do cordeiro que foi, né, morto lá naquele altar e foi feito ali sacrifício. E uma vez um sacerdote, dois sacerdotes, na verdade, filhos do sumo sacerdote, entraram com um fogo estranho, diferente, que não era dali, e a Bíblia diz que Deus não aceitou e eles foram fulminados ali, mostrando a salvação em Jesus, através de Jesus, do sacrifício de Jesus. Fora disso é morte. Fora disso é morte, por isso que eles morreram. Então ficava ali o altar do incenso e também o castiçal com as 7 lâmpadas acesas. Israel trazia o azeite, né? Trazei azeite batido para as lâmpadas, puro batido, diz a palavra, mostrando ali a operação do Espírito Santo na vida da igreja, a lâmpada acesa, a revelação do Espírito Santo dirigindo a igreja nesta hora, conduzindo o crente em Jesus nesta hora rumo à eternidade. Então esse era o lugar do santo. Nós falamos do Santíssimo, falamos do Santo, e agora podemos falar, né, pastor Diniz, sobre a parte externa. Me permita só claro. que antes, eu estou lembrando aqui que muitos que estão nos ouvindo não conhecem, assim, não têm uma intimidade maior com a Bíblia, e não no tabernáculo, né? O tabernáculo, para esses, era o lugar que Deus estabeleceu para o culto no deserto. Ele era desmontável, né? O povo estava caminhando no deserto e aonde eles caminhavam, o tabernáculo era levado. Então, Deus se revelava ao povo naquele lugar. Era o lugar de culto que Deus estabeleceu para o povo. As tribos de Israel estavam acampadas ao redor do tabernáculo. O tabernáculo era o centro do culto, era o centro de tudo para aquele povo, porque eles viviam do milagre de Deus naquele deserto. E o tabernáculo, como nós dissemos, é o lugar que Deus queria se revelar. Na internet, para aqueles que quiserem conhecer melhor, é só você colocar tabernáculo que você vai encontrar algumas... Até aqui também, né? Também. Aqui na tela pode também ser projetada aqui uma imagem? Pode ser projetada para você ver como é que era o tabernáculo e saber daquele local de culto. Então era um tabernáculo móvel, as coisas tinham de ter era algo transitório ao mesmo tempo. Que nos fala também daquilo que era no Antigo Testamento. Eram figuras, né? Eram figuras de coisas futuras. O tabernáculo, ele era levado. O povo se levantava, marchava 40 anos andando no deserto e 40 anos levando as peças, e cada lugar que eles acampavam, eles montavam o tabernáculo. Então, o tabernáculo, ele tinha esse lugar que ele falou que era o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Ali, só o sumo sacerdote entrava. Uma vez ao ano, Ninguém né? podia entrar uma vez ao ano. E Deus se revelava ali sobre a arca, que tinha ali as tábuas da lei, né? Tinha ali os pães asmos, tinha ali a vara... O maná. O maná. E tinha ali a vara de Arão. Então, quando Deus se revelava ali naquele lugar, Deus se revelava ao sumo sacerdote, que ia lá em nome do povo. Yes. Era um intermediário que existia. Representava ali o povo. Representava o povo, levava o pecado, né? O pecado, o sacrifício pelo pecado do povo. Ele apresentava diante de Deus para ele poder entrar na presença de Deus pelo povo, uma vez por ano. E diz a palavra de Deus que essa é a nossa bênção. Esse lugar reservado, onde Deus se revelava, e o sacerdote via, e ele podia relatar para o povo o que ele viu, a glória de Deus, a bênção, a comunhão com Deus, a presença do Senhor, e sair maravilhado dali. É esse acesso que, quando João aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, Jesus era esse tabernáculo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É esse véu que se rasgou, é esse caminho que se abriu. E hoje não é um sumo sacerdote. Hoje algumas pessoas têm de fazer tudo como Deus estabeleceu, como Deus mandou. A salvação é essa. Eu não tenho de botar um intermediário entre eu e Deus.
Não tem um sacerdote, não tem um pastor entre eu e Deus, não tem alguém que morreu, que seja especial para eu ir a Deus. Hoje eu vou a Deus porque o véu se rasgou, Jesus morreu, o sangue foi derramado, ele nos fez propícios a Deus. Glória a Jesus. E hoje nós entramos no lugar que não podíamos entrar, porque seríamos fulminados por causa do nosso pecado, mas a nossa dívida foi perdoada. Glória a Deus. O preço foi pago e hoje nós entramos no lugar santíssimo. Você que está nos ouvindo aí, esse é o convite de Deus. Não é para você viver um ritual religioso, não. É para você ver a glória de Deus. Deus quer se revelar. Deus Maravilha. quer que o homem conheça a Deus. Então, esse é o lugar santíssimo. Glória a Deus. Que é através do sangue, pelo sangue, porque Hebreus diz que sacerdotes tinham que entrar não sem sangue. E um detalhe, Diniz falou do caráter transitório do tabernáculo, porque o povo estava caminhando. Eu me lembro nas aulas de tabernáculo no Manaim, tanto a irmã Sara quanto o pastor Edeutiles comentavam, tabernáculo é por enquanto, a expressão que Muito bom. eles usavam, né? Por enquanto. Enquanto nós estivermos aqui, onde a igreja vai, o tabernáculo vai, porque é Cristo em nós, é Jesus em nós, até entrarmos na glória, que é a nossa Chegar em Canaã. esperança Eis que maior. estou convosco todos os Exatamente. dias, Todos os dias, o até a tabernáculo. consumação dos séculos. Amém. E Olha, no centro, né? E no centro. no centro de tudo. Cristo é o culto, o Senhor Jesus, a obra do Senhor é o centro da nossa vida. Bom, nós vamos preparar um próximo episódio sobre o tabernáculo, hein? Para encerrar. Para encerrar. O livro de Êxodo. Então nós queremos deixar aqui um abraço fraternal e reforçar que o próximo episódio é a continuação e o encerramento do livro do Êxodo. Finalizaremos falando um pouco mais sobre esse aspecto glorioso e profético do tabernáculo. Deixo aqui um abraço fraternal aos pastores e até a próxima, se Deus quiser. Pai do Senhor a todos. Senhor.